Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís do canal Estourando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E vamos falar do Brasil Paralelo, da leitura que eles fazem da pedagogia do oprimido, né? Esse livro é um livro obrigatório, já disse isso, vou repetir. Para eles é um livro, né, desqualificado, né? Mas é o terceiro livro mais consultado na literatura no mundo na área de humanas, tá? Mas para eles não vale nada. Primeiro, eles dizem que o livro, né, de Paulo Freire diz que Paulo Freire defende a politização da sala de aula. Claro, tem que defender. A formação crítica, reflexiva, através da praxis de Paulo Freire, né, você faz uma leitura de mundo. Quem é que pratica as injustiças sociais contra a sociedade? É a política. Então você tem que observar a política, né? Você tem que politizar o aluno, sim, não é? E é o grande erro da sociedade brasileira, depois de 88, não ter começado, o professor não ter começado a politizar o aluno. Por quê? Né? Porque eles doutrinaram durante a ditadura militar, né, o pobre se transformar um pobre de direito conservador, que são valores do rico. O Edmund Burke odeia pobres. E a direita, vocês sabem que faz. Né? E aí ele diz que o Paulo Freire não tem interesse nenhum em um aluno, né, na formação crítica e reflexiva. Na verdade, ele tem preocupação na formação do ideal da esquerda. Claro, porque nenhum professor tem isenção de pensamento. O professor leciona de acordo com a sua história de vida, né? E eu que sou da classe trabalhadora, o professor que é da classe trabalhadora, o aluno que é filho da classe trabalhadora, eu não posso dizer para ele que seria imoral que a direita defende valores sociais. Que não. Né? Então, né, quando o aluno pergunta para mim, professor, por que tu é comunista? Eu falo, olha, porque além de Marx fazer um corte epistemológico na história, ou seja, o mundo é uma coisa antes de Marx, depois de Marx é outra coisa, né? Todos nós devemos alguma coisa aos escritos de Marx. Por quê? Dos escritos de Marx nascem direitos sociais, civis, humanos, né? Ele que constrói trabalhistas, é ele. Tá? E aí eu vou negar isso? Eu só falo, ó, pesquise na idade contemporânea qual foi o direito que o trabalhador teve através de um governo de direita. Nenhum. Né? E eles querem que eu defenda a direita para quê? Para transformar o aluno em alienado? Subserviente? Né? E aí, vamos lá. Diz que o Paulo Freire não se importa com os alunos. Ele se importa tanto que ele defende a autonomia através da reflexão. Né? Que o aluno, a pedagogia do oprimido, vai dizer que a educação não pode ser um simples depósito bancário de conhecimento. Ou seja, para você jogar conhecimento. Ele tem que ser através da dialética, dialógica, porque aí o cara constrói o conhecimento. O aluno constrói o conhecimento através do processo mediatório do professor. Né? O pensamento crítico que eles dizem de Paulo Freire é um pensamento crítico da esquerda. Claro! Paulo Freire é de esquerda. Né?
E aí qual é a base? A crítica da filosofia do direito de Hegel. Por quê? Porque Hegel, aliás, Marx vai dizer que é preciso armar a classe trabalhadora da arma da crítica. Isso não é um pensamento só marxista, isso é socrático da Grécia Antiga. Através da maêutica socrática que levava o conhecimento peripatético, que é o passeio do conhecimento, para se construir uma ideia verdadeira. O que aconteceu com Sócrates? Quando os alunos começaram a questionar a autoridade do Estado, Sócrates foi condenado a tomar cicuta. Né? Por quê? Porque eles não querem que os caras pensem. Simples assim. Por isso que Paulo Freire assusta eles. Né? Diz que Paulo Freire defendia a violência através da revolução. Como é que a burguesia chegou ao poder? Através de revoluções. Na Revolução Francesa, né? Porque houve o período do terror de 1792 a 1793. Porque os girondinos não queriam que o lema igualdade, liberdade, fraternidade fosse estendido a todos. Robespierre falou, peraí, como é que é? Liberdade, igualdade, fraternidade. Cadê a igualdade que vocês não querem dar para o povo? E aí há uma resistência dos reacionários que vai para a guilhotina. Né? Mesmo assim, Robespierre também irá para a guilhotina e vai assumir o quê? Os girondinos de novo, que depois, em 1799, passaram o governo para Napoleão Bonaparte, que consolida os valores burgueses. Né? Só falar antes. Não há como mudar uma estrutura de uma ordem social se não for através da revolução. Né? Essa crítica ao Brasil Paralelo, porque eles, por exemplo, eles dizem que a ditadura foi uma revolução. Não foi. Foi um golpe. Revolução... outro dia eu postei no Twitter os conceitos de Aristóteles, os conceitos de um outro autor e os conceitos de Marx. A revolução ela nasce de baixo para cima e muda toda a estrutura econômica, social e política de um país. O golpe mantém. O golpe é o quê? Conservador e reacionário. A revolução é o quê? É revolução através da subversão à ordem pré-determinada. Esqueci de mostrar minha camisa. Gostaram? Bonita, né? Bonita. Vamos lá. E aí eles comparam esse livro do Paulo Freire, que é o terceiro livro mais consultado no mundo na área de humanas, né? Desqualificar Paulo Freire, que tem 36 títulos de doutor honoris causa, tem em 80 países centros de estudo, né? É considerado o maior autor da pedagogia crítica da história, né? Aí eles falam, isso é que nem fosse, né, o Manual do Guerrilheiro Urbano de Marighella, tá? E Marighella se torna terrorista, segundo eles, né? E por que Marighella se rebela contra o Estado? Né? A promessa do golpe era o golpe de 64, devolver em 65 o Estado. Como eles não tinham como ganhar, e o candidato que ia ganhar a eleição seria o mesmo que eles depuseram, o Jango Goulart, né? Eles criaram o ato AI2, né? O ato AI2 suspendia a eleição para presidente. E aí, elegeram a maioria de governadores de oposição, veio o AI3, caçando o mandato de todo mundo. Né? Marighella, eu já falei isso, ele só foi preso, ele era preso porque ele era comunista. Aí eles vêm falar de Che Guevara, né? Que Che Guevara matou um guerrilheiro,
matou alguns guerrilheiros, blá, 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 blá. É o mesmo ano, 68, começa a endurecer a ditadura no Brasil, que eles não falam. No Chile, os conservadores, Augusto Pinochet já tinha matado uns 30 mil. Né? No Paraguai, o outro conservador, Alfredo Stroessner, né, a essa altura já tinha estuprado umas 3 mil meninas de 8 a 15 anos. Né? Mas o Che, que segundo eles matou alguém, né? E o Che Guevara, né, para alguns, aliás, para a maioria dos teólogos que tem realmente estudo, como Frei Beto, né? Frei Beto, Leonardo Boff, Júlio Lancelotti, o Leonardo Boff, né? Ele é um dos teólogos mais importantes do mundo. Ele está fazendo uma tradução de um livro antigo, escrito em copta, né? Que é o equivalente ao Quinto Testamento. O Quinto Testamento da Bíblia. Né? O livro do Frei Beto, aliás, do Leonardo Boff, que é Igreja, Poder e Religião. Esse livro é livro de cabeceira do Papa. Esse livro é lido, né, e estudado nas principais universidades do mundo de teologia. O Leonardo Boff tem uma importância espetacular. E aí quem são esses xing-lings, né? Ou esses pastores xing-lings, para dizer que Jesus é de direita? Né? Pensem comigo, né? Porque o Frei Beto, no livro chamado Um Deus Muito Humano, logo no início, ele compara a luta de Che Guevara à luta de Jesus na sua proporção. Tá? Por quê? Porque Che Guevara ele não precisava estar lutando ali. Ele era burguês. Ele tinha acabado de se formar médico, o pai deu uma motocicleta para ele, e ele foi viajar todo o continente americano. E só encontrou desigualdade. Quando ele chega no México, Fidel Castro, que tinha tentado o assalto ao quartel de Moncada e deu errado em 54, eles se encontram lá e o Che Guevara aceita participar da luta para tomar Cuba, porque era um terreiro de putaria dos Estados Unidos, né? Che Guevara se junta com Fidel, Camilo Cifuentes, Raul Castro, né? Vão chegar com um exército pequeno, e se o povo rejeitasse a Revolução Cubana, né? Teria resistência. E ao contrário, quanto mais Fidel avançou de Sierra Maestra, né, em direção à Havana, mais o povo foi aderir na Revolução. Por quê? Porque eles passavam fome. Né? Che Guevara, não satisfeito, ele deixou o cargo de ministro e foi lutar na África pela independência do colonialismo. Lutou na América e finalmente foi morto em 67 na Serra Boliviana. Né? Que a primeiro momento, Edgar Hoover disse que foi um tiroteio. Mas ele morreu capturado e foi morto no dia seguinte com um tiro de espingarda no peito, a queima-roupa. Tá? Então, eles falam de Che Guevara, mas eles, né, ao mesmo tempo também, né, nesse momento da história, né, existe a lei de segregação dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão lutando no Vietnã, onde mataram 5 milhões, né, nada disso é lembrado. Né, e Che Guevara, aí eu vou deixar o discurso do Che Guevara. Eles dizem que o discurso do Che Guevara na ONU, ele afirmou que continuaria defendendo assassinatos. O Che Guevara foi aplaudido não uma, duas, três, diversas vezes o discurso dele. Por quê? Porque ele denunciou todos os países da América do Sul que foram colonizados através da força, bancado pelos Estados Unidos. Né? E eu já vi dessa extrema-direita conservadora, eu quero pegar a pedagogia do oprimido e rasgar. Né? Paulo Freire é o mesmo nível mundial de um Edgar Morin, né? de um Anísio Teixeira, de um John Dewey, né? Tal a importância dele para a educação. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Não, né? Então, e ele cita 3 páginas nesse livro, né? Ele cita 58 que tem aqui, né? E aí ele cita 331, só que o livro vai até 313. O livro dele é maior, né? Não sei porquê. E ele cita mais outra página que não existe no livro, para basear afirmações de Paulo Freire, né? Através da farsa. Né? Isso é a ausência de intelecto que custa a empoderar de um homem que tem a preguiça de estudar, né? Para saber falar o que fala. Né? Então, eu aconselho sempre os pais que não deixem os filhos verem o Brasil Paralelo, porque ao invés de informar, ele ignorantiza a pessoa. Né? E com o intuito de quê? Eles estão desesperados, por exemplo, né? Já há fontes de informação que dizem, né, que o Bolsonaro já sabe que não vai ganhar. Então, né, aqui é um livro do A Ilha, do Fidel Castro. E tem Fidel Castro e a religião. Todo mundo diz que o comunista é contra a religião. Não, gente. O comunista é contra as desigualdades sociais vindas da exploração da elite econômica. Né? E para finalizar, o Paulo Freire vai se espelhar no Gramsci, Antônio Gramsci, né? Que dentro da cadeia escreve os cadernos do Cáceres. Porque o Gramsci redirecionou, né, a forma de lutar no processo comunista. Porque, como tinha muitas fábricas já naquela época, o Engels vai defender que ao invés de consciência de classe para o trabalhador, deveria haver a consciência de classe primeiro para as crianças. Tá? Só isso que eu queria dizer. Eu fico muito chateado porque eles são farsantes. Os caras, eles são tão medíocres que eles escondem o carro que eles são, né? Coloca só o nome. E a gente provavelmente não são historiadores, não são filósofos, não são teólogos, né? Mas pelo chamado poder obtido pela ignorância, eles gostam de usar. Ok, pessoal? Até a próxima.